Você já agradeceu a Deus pelos pequenos milagres do dia a dia? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui quem fala é Melissa dos Santos e esse é mais um Café com o Espiritismo. Você já parou para pensar que tudo que temos, que somos, que fazem parte do grande milagre de Deus? Muitas vezes, na correria diária, não paramos para agradecer ao Pai Divino por todo esse milagre que nos cerca. Na verdade, até nos esquecemos de que vivemos em um. Não raro, pedimos um milagre em nossas vidas e não percebemos que nós já somos esse milagre. Deus, em sua sabedoria e amor, deu para cada um de nós as ferramentas que precisamos para avançar e alcançar no que devemos. E na maioria das vezes somos nós que não sabemos aproveitar esses recursos. A história de Meimei de hoje vai nos falar exatamente sobre isso, sobre esses pequenos milagres diários que nem sempre percebemos. Deus age em nós desde o micro ao macro, desde as grandes proezas às pequenas gentilezas, que em algumas situações consideramos até pequenos aborrecimentos, como o título da história de hoje. Nós estamos na parte 4ª do livro Pai Nosso, psicografia de Chico Xavier, entendendo melhor, através de Meimei, o que Jesus quis dizer com a frase "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu", na oração que ele mesmo nos ensinou. E Meimei vai nos contar assim: um moço de boas maneiras, incapaz de ofender os que lhe buscavam o concurso amigo, sempre meditava na vontade de Deus, disposto a cumpri-la. Certa vez, muito preocupado com o horário, aproximou-se de um pequeno ônibus com a intenção de aproveitá-lo para a travessia de extenso trecho da cidade em que morava. Mas, no momento exato em que ia fazer, surgiu-lhe à frente um vizinho, que lhe prendeu a atenção para a longa conversa. O rapaz consultava o relógio, de segundo a segundo, deixando perceber a pressa que o levava a movimentar-se rápido. Mas o amigo, segurando-lhe o braço, parecia desvelar-se em transmitir-lhe todas as minudescências de um caso absolutamente sem importância. Contrafeito com a insistência da conversação aborrecida e inútil, o jovem ouvia o companheiro por espírito de gentileza, quando o veículo largou sem ele. Daí a alguns minutos, porém, correu inquietante notícia. A máquina estava sendo guiada por um condutor embriagado e precipitara-se num despenhadeiro, espatifando-se. Ouvindo com paciência uma palestra incômoda, o moço fora salvo de triste desastre. O jovem refletiu sobre a ocorrência e chegou à conclusão de que muitas vezes a vontade divina se manifesta em nosso favor nas pequenas contrariedades do caminho, ajudando-nos a cumprir nossos mais simples deveres, a passo a considerar com mais respeito e atenção as circunstâncias inesperadas que nos surgem à frente, na esfera dos nossos deveres de cada dia. Vejam só que interessante história Meimei veio nos trazer. O incômodo que o rapaz estava sentindo, estava passando, se transformou na salvação dele no acidente. Mas isso só aconteceu porque o rapaz, como Meimei nos trouxe no início da história, tinha boas maneiras e era incapaz de ofender os que lhe buscavam amizade. Ou seja, o rapaz fez a parte dele, mesmo contrariado, buscou ser correto, buscou servir a Deus. E podemos dizer que Deus se usou desse recurso para que ele não entrasse no ônibus e se salvasse. E quantas histórias assim nós já ouvimos, não é? Quantas histórias assim nós já até vivemos? Os chamados imprevistos da vida que nos impedem de chegar a um local ou fazer tal coisa que depois descobrimos ter sido em nosso benefício. Não raro, quando há um acidente aéreo, por exemplo,
Ouvimos pessoas que tinham comprado a passagem do avião e que não tinham embarcado por um imprevisto, por algo que aconteceu e a impediram de chegar ao aeroporto. E as diversas outras situações do dia a dia que nós nem damos conta, nem percebemos. Sabem, às vezes, o nosso problema atual, aquilo que reclamamos, pode ser uma situação dessa. Pode estar, de certa forma, nos salvando, nos impedindo de fazer algo que seria pior, ou até mesmo nos dando amadurecimento necessário, se assim estamos permitindo, para crescermos. Por isso a importância também de agradecermos sempre a Deus e aos bons espíritos pela ajuda diária, aquela que conseguimos perceber e as tantas outras que nem notamos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, tem uma sugestão de oração por um favor obtido. E nesse trecho, Allan Kardec diz assim: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Em outro trecho, Kardec completa: não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso a seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Logo abaixo, Kardec nos coloca uma sugestão de prece. Convidamos a todos agora para que façamos juntos essa oração, aproveitando esse momento para agradecermos a esse Pai de infinito amor. No final da prece, Kardec deixa reticências para que possamos completar a oração como desejarmos. Iremos aqui completar, mas aqueles que quiserem agradecer mais especificamente por algo, também assim podem fazê-lo. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos e ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular pela bênção da vida, pela beleza dos encontros e reencontros, pelo aprendizado da convivência com os nossos irmãos de estrada, pelos desafios que nos ajudam a construir nosso caminho, pedrinha por pedrinha, pela perfeição que nos conduz Deus, pelos ensinamentos de fé e coragem que nos proporciona, pelas pequenas e grandes coisas da vida e por todo o amor divino que nos envolve a cada segundo. E assim, aproveitando essas vibrações de amor e gratidão, que possamos seguir em frente, no nosso esforço diário de sermos pessoas melhores, sobre as bênçãos de Deus, para nós e todos que amamos. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.